Então, o governo revolucionário, vou fechando agora, sobre os termos de pesquisas, né, em questões, o autor compara as linhas de pesquisas, né, entre o que eu falo em relação às primeiras, encontram-se até os 74 linhas de pesquisa, né, disposição. A fisiologia do exercício está em primeiro, com 24,32%. Em destaque que é possível que há a discrepância entre o que se constitui a CBCE, com pesquisa sobre esporte, para os intelectuais, orgânicos e técnicos, né? Assim, investimento em termos de pesquisa, Centro Superior de Educação Física, constatada em 79, com conteúdo vinculado pelas 7 primeiras publicações da CBCE. Então, 79, olha só. Então, aqui houve a fisiologia do exercício. Nove Matsuto destacou o campo sucessório também. Nós colocamos que a fisiologia do exercício está aí atualmente em destaque, parece. A cineantropometria também está em segundo. A avaliação está em terceiro, a avaliação física. Crescimento e desenvolvimento está em terceiro. Biomecânica em quarto. Ok? Em quinto está a aptidão física. Sexto também. Aí está aí. Olha, e as questões ligadas a experimentos de sociometria, psicologia técnica, organização de sociologia aplicada e currículo. Você colocar no currículo sociologia, querido. Ó, salário, ó. Ok? Não ganha, como o próprio Rigolinho falou com o da Silva. Está aqui exposto. Olha o tempo que eu discutindo com isso aí, ó. Eu falei, está certo, por isso que eu quis fazer o quê? Cardiologia. Mas eu ia defender essa tecla ainda lá. Então, ou seja, 124 trabalhos, ó. Exposição, aptidão física, ó. Fatos. Então, os caras que são ninja, nem lê. A didática aplicada, ó. A didática aplicada também, ó. Por causa de quê? A maioria das vezes vai lá e faz. Tudo é relevante. Ok? Ó, não vou falar de outros fatores. Não vou questionar, ok? Então são fatores importantes da medicina esportiva. Eu entendo de alguns que falam. Eu entendo, vou respeitar porque estudaram. Não vou falar com outros não, mas o que ocorre? Pega lá o curso, fechou e manda ver. Ou seja, então a questão é essa. Os blocos, as questões importantes, a RBC em 85, 79, Castellani também falando na área da biologia, parecer. Então são conflitos que correlacionam fatores entre a política, como Tafarel fala, né? A Zélia Neuza Tafarel, a Neuza, né? A Neuza Tafarel, que as questões que são conceituais e defendidas aqui. São fatores, o da óleo, a relação da educação física, o esporte, as medicinas esportivas, a fisiologia das cineantropometria, que inviabiliza naquele momento a concretização aprendida, como apontamos acima as temáticas de congressos, as publicações. Aí tinha que haver um vínculo, né? Tem eu gosto de uma aqui, Lucian Goldman, que ela apropria discussões de Max Weber, né? A realidade factual, história do CBCE, nos anos 80, T5, T7, 90, aqui que eu falo que começou a destaque. A consciência, né, possível para ser o real, que entra dentro do real, potencial, proximal, a transformação sociopolítica. Ok? Vamos lá, então o que ocorre? Gottemi fala em 72 a 76 as discussões da educação física e a ciência do esporte e a atividade física. Somente a partir de 1933, o texto de Lino Castellani de Filho sobre a necessidade de descaracterizar a educação física, ou seja, pensar em realizá-la de outra forma. Pensar em RBCE também, ou seja, a educação física do corpo inteiro é difícil, mas não impossível. Já deixei lá o rapaz falou que acredita em ética, eu deixei lá. Tem o Vitor Marinho de Oliveira, João Paulo Medina, que começa a vir. O João Paulo Medina, preparador físico de São Paulo, foi. O Vitor Marinho de Oliveira, nem quero dizer, sendo pesquisador também, meu Deus. É muito incompreensível ser um historiador, um pesquisador. Entre esses pilares, e há várias discussões, há vários fatos. Embora a própria história mostre outra história. Vamos mudar outra história, mas
são difíceis, porque o bacharel pode mudar a licenciatura pode mudar o bacharel, mas não pode mudar o que é educação física. O que é a história de educação física? Cara, nós dizemos que vai denominar a educação física. A educação física do corpo inteiro está ligada a uma identidade perdida. Realmente há uma crítica econômica política. A RBC é uma problemática até hoje, ligada às ciências sociais, ciências humanas. Hoje ainda se me colocar lá em algum lugar, em alguma escola, ou qualquer lugar que eu for ainda, sou tratado não como um tipo de uma pessoa que tenha intelectual, mas um garanhão de mulheres, ou homens, superações dialéticas, as complexidades. Há um distintivo relacionado aos meios genéricos. A CBCE, para você entender o que quero dizer entre realizações e meios, as gestões, o gerenciamento, a negociação, a teoria entre a educação física e a ciência do esporte, esse binóculo entre a teoria e a prática, entre a medicina e os meios, que ocorre entre a CBCE. Então, a atividade física é a educação física? A educação física é só atividade física, e o exercício físico é medicina. A atividade física é educação física, e o exercício físico é medicina. Eu vou respeitar a medicina. Como é que você vai respeitar a medicina esportista se não vai respeitar a educação física? São vínculos e desvínculos, ou seja, só. A Piaget eu não gosto porque Piaget é educação, tá? É da biologia lá. Aí o que? É atividade física, não é educação física. Uma menina falou comigo, a minha cara, isso aí. Eu vou sair correndo. Sair correndo, igual o Flávio Fernandes. Sair correndo para pesquisa, para sociologia. Então são fatores importantes. Falaram que tá fazendo um bullying com ela. Não vou falar que ela ganha, mas tá fazendo um bullying, falaram comigo. Falaram que eu era burguês. É lógico que eu vou falar o nome, né? Tem várias estagiárias passaram por mim. Várias estagiárias. Imagina se fosse uma só acontecesse comigo. Conseguisse me espancar e bater uma só. Elas iam falar assim, você está de parabéns com o professor João Paulo. Então, vai ciências naturais. Então, há um campo da CBCE. Embora eu estava junto com ela fazendo estágio, eu queria que tivesse alguém para liderar ali, coordenar, porque não tem ninguém para coordenar. A educação física ali, você entrou na faculdade, você vai ter o quê? Eu modo de dizer, vai ter que se vira nos 30. Se vira nos 30 ou 20 segundos, 10 segundos. Você pode, ou seja, a professora para você ver que você está se esforçando em buscando, vai ajudar. Mas se você não quer, meu amado, pode dizer minha amada, ou seja, pode dizer que eles falam, né? Ô meu querido, ô baby, ó baby. Ó baby, me leva, baby, ó baby. Então são contas da educação física. São políticas epistemológicas. Ele não quer que você vá entrar no lugar dela. Se fosse para entrar, eu entrava, né? Mas até eu não. Há um campo de partidarização, ok? Mas temos que ter uma ideia do Miguel Ângelo. O professor de educação física só tem um defeito. Quer atropelar o outro. Só isso. Por isso que há questões, desde a RBC, né? Ele fala, o Matsuda, acho que é o Dantas, que é o colegão dele aí, que falava conosco lá no telefone lá. Então são maneiras que é o processo econômico. Vai desgandear a autocracia, a burguesia, acaba com a vida da pessoa. Tem um professor aí que ele sai assustado. Sou o mesmo, hein? É lógico. A CBCE, a formação da hegemonia da educação física, processo inicial, perspectivas entre a prática tradicional, os frutos, o alto nível, performance, Vitor Matsuto, o painel comemorativo de 30 anos, colégio, a clareza. Estou falando que muitas vezes são campos fotóticos relacionados a pesquisas, mas relacionando dia de diário, empresas, atores, atrizes. A nossa comissão, ela é eclética, a RBCE, o CREFES, mas há várias filiações. Há várias filiações que querem filiar nós, mas não querem fazer o quê? Filiações para nós. Querem filiar nós. Filiando a nós, vão falar que está ajudando a nós ainda, porque nós somos miseráveis. Mas não querem, ou seja, que nós sejamos ser filiais a eles. Eles são melhores. Os levianos, o que é poder? O que é educação?